Inovação, novidade, pensar e fazer diferente. A ciência está cheia de boas ideias e hoje a gente mostra algumas que podem fazer a diferença na saúde, no judiciário e na divulgação científica. Está na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas canas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda ódios e mistérios. Uma inovação com potencial de salvar vidas. No Instituto de Química da UFG, pesquisadores comprovaram que é possível diagnosticar câncer analisando a cera de ouvido. Nós conseguimos distinguir perfeitamente os indivíduos que têm câncer, de qualquer tipo de câncer, em qualquer estágio, dos indivíduos que são saudáveis, com 100% de confiabilidade. Não houve nenhum falso positivo, nenhum falso negativo. Então a gente tem uma expectativa muito grande que esse venha a ser um exame que venha a dar muita confiabilidade. O serumenograma é feito de forma muito simples. Uma quantidade mínima de cera coletada já é suficiente para os pesquisadores fazerem a análise. Em média, 5 horas depois, é possível dizer se a pessoa tem ou não câncer. Serumenograma vem da palavra cerume, outro nome que a cera de ouvido recebe. No exame, a amostra coletada vai para esse equipamento. Ela é aquecida até os componentes passarem para o estado gasoso e então serem analisados. A cera de ouvido é uma secreção do corpo que carrega várias substâncias químicas produzidas pelas células e por isso conta muito sobre a nossa saúde. Tudo aquilo que as nossas células produzem acaba chegando até a cera de ouvido. Então, se nós temos células cancerosas, aquilo que é produzido pelo metabolismo dessas células, que é diferente um pouco do metabolismo das células sadias, acaba se concentrando na cera de ouvido. E com isso, a gente consegue, com análise química, a gente consegue detectar essas substâncias e dizer se o câncer está presente ou não. Nós conseguimos detectar 156 substâncias, até 156 substâncias na cera de ouvido, e dessas 156, 27 substâncias são biomarcadores para câncer. Então, a presença ou a ausência dessas 27 substâncias consegue dizer se há ou não a presença de células cancerígenas ou de processos oncológicos no paciente que está tendo câncer analisado. Em 10% das cidades brasileiras, o câncer é a principal causa de morte. O Observatório de Oncologia alerta que, se nada for feito, em 2029 essa será a realidade do Brasil todo. No país, o tipo mais comum é o de pele não melanoma. Em segundo lugar estão câncer de mama entre mulheres e câncer de próstata entre homens. O serumenograma consegue identificar esses e outros casos. Os pesquisadores aplicaram o exame em dezenas de pessoas saudáveis e outras dezenas que têm a doença. Nós detectamos todo e qualquer tipo de câncer em qualquer estágio, que na verdade é chamado de estádio em oncologia, em que ele se encontra, inclusive nos estádios iniciais. E isso é muito importante. Normalmente, as pessoas só têm o câncer detectado quando ele já se encontra no estágio onde ele já causa alguma perturbação fisiológica, onde ele já está incomodando o indivíduo de alguma forma. Como nós não temos a cura fácil para o processo, o que se busca hoje é um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menor é o sofrimento e os gastos associados à cura da doença. E nós conseguimos fazer hoje essa detecção com confiabilidade muito grande já nos estágios iniciais. Então isso talvez seja uma das grandes coisas, uma das grandes inovações que nós proporcionamos com esse exame. Esse trabalho está sendo publicado agora numa revista chamada Scientific Reports, que é do Grupo Nature. O Grupo Nature é um dos maiores grupos de divulgação científica no planeta, né? Então é uma pesquisa que tem sua qualidade atestada já pela comunidade acadêmica. E esses rastros, digamos assim, que o câncer deixa na cera de ouvido podem também nos levar a outras possibilidades, professor, de talvez um novo tratamento baseado no que a gente pode observar na cera? Sim, o que nós estamos fazendo agora é verificando quais são as substâncias químicas que estão presentes em pacientes com câncer e tentando identificar as vias metabólicas de produção dessas substâncias. Se nós conseguirmos identificar essas vias e bloquear essas vias de produção, nós vamos estar também bloqueando o desenvolvimento do câncer.
Então, essa é mais uma etapa da pesquisa, uma etapa que nós estamos executando agora, mas o que nós já temos pronto é um diagnóstico confiável, de baixo custo, não invasível e que a gente espera que esteja acessível à população em breve. Além do câncer, os cientistas já conseguiram, com essa análise, diagnosticar outras doenças, como diabetes e xeroderma pigmentoso, enfermidade que afeta a pele. Na rede privada, o exame custaria, em média, R$ 400. A infraestrutura de equipamentos gira em torno de 600 mil. Hoje, quase todas as universidades federais do país possuem a infraestrutura necessária para implementar o seromenograma. Além disso, os institutos federais, muitos deles também possuem tal infraestrutura. Então é um exame que poderia ser disponibilizado à população via parceria entre os órgãos de saúde e as instituições públicas de ensino. Quando se faz uma pesquisa científica, o que se espera é que ela chegue à população. Agora, é muito difícil para nós, pesquisadores, conseguirmos fazer isso. Quem tem que fazer isso são as entidades responsáveis, são os órgãos de saúde que, à medida que conheçam esse tipo de técnica que nós estamos divulgando, venham a colocar essa técnica como uma técnica corrente de diagnóstico para a população. É só com investimento em ciência e tecnologia que se chega a resultados como esse. Nós estamos falando de uma técnica que vai trabalhar com uma doença que tem um custo para o país que é proporcional, é parecido com o custo que as instituições federais de ensino superior têm ao país. Então nós estamos praticamente colocando a mesma coisa nessa balança e nós estamos falando de uma única pesquisa desenvolvida por uma instituição federal de ensino superior. Se nós somarmos as outras pesquisas que são feitas, nós vamos chegar à conclusão de que o país tem um superávit quando investe em pesquisa. É isso que nós temos que mostrar para a população e é isso que nós estamos fazendo agora. Nas varas de família do Fórum de Anápolis, Goiás, o suco de uva está aumentando a quantidade de conciliações nos processos. Para entender o porquê disso, a gente conversou com cientistas. É no próximo bloco, não sai daí! No Fórum de Anápolis, o suco de uva está aumentando a quantidade de conciliações em processos das varas de família. São casos de divórcio, por exemplo. Isso foi observado durante o mestrado de uma pesquisadora da UFG e a gente veio conversar com ela para entender. A pesquisa foi feita no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Aqui acontecem audiências de conciliação. Os envolvidos tentam entrar em acordo para que o caso não precise ser resolvido por uma decisão judicial, em que o juiz resolve. O papel do juiz, nesses casos, quando não há conciliação, é de decidir. Um vai ficar 100% satisfeito, porque na maioria das vezes esse um ganha e o outro perde em 100%. Então a conciliação enquanto política pública quer inverter esse quadro, quer reverter essa situação e permitir que ambos saiam daqui com aquela sensação de que, olha, não obtive tudo o que queria, mas cheguei muito próximo do que esperava. E isso é a justiça. Aline é juíza e já analisou muitos desses casos. No mestrado em Direito na UFG, ela resolveu testar a glicobiologia no judiciário. Para isso, que tal um suquinho de uva antes de sentar para conversar? O professor Marcos, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, fez a análise dos dados coletados nas audiências que participaram da pesquisa. O grupo de pesquisadores, eles tinham à disposição 2 salas. Em uma das salas, nada foi feito, apenas nós registramos algumas informações básicas das audiências de conciliação e dos participantes. E em outra sala, nós incorporamos como elemento diferenciado o suco de uva, para as pessoas ou ingerirem ou não ingerirem. O que a gente observou foi uma média de 45%, 46% de acordo na sala em que só havia água e de mais de 70% para aqueles que tomaram suco, em situações absolutamente semelhantes. Audiências de conciliação que envolviam paternidade, guarda, divórcio e assuntos exclusivamente voltados para a família. 659 audiências participaram da pesquisa que durou 9 meses, de abril a dezembro de 2018. Ao final, o número de acordos feitos entre as pessoas que beberam suco de uva foi 30% maior. A explicação para isso é a glicose.
Na glicobiologia, nós temos o centro de recompensa e o centro de punição. Quando as pessoas chegam à sala de audiências que estão com um problema jurídico para resolver, o mais comum é que elas já entrem com o sistema de punição ativo. São sensações de raiva, desconforto, que é justamente aí que a glicose trabalha. O sabor doce no cérebro permite a transição do centro de punição para o centro de recompensa. E uma vez neste centro, o que ocorre é que sensações que são agradáveis de prazer, bem-estar, abertura para a comunicação, facilidade de negociação acontecem. Os alimentos em geral causam essa sensação, mas os de sabor doce em especial permitem uma ligação direta com esse sistema de recompensa cerebral. Por que o suco de uva? O sabor uva foi aleatório. Na verdade, foi uma escolha da minha filha, que tem apenas 10 anos, e que eu ali estudando que suco oferecer, ela, mamãe, eu prefiro de uva. Então a gente foi por aí. E quase todo mundo gosta do suco de uva. E todo mundo gosta. E já o suco em si é porque é um alimento que, por ser líquido, a absorção e os efeitos no corpo humano são imediatos. Então, como a gente tem ali um tempo pequeno para tentar a conciliação, o interessante é que a gente escolhesse um alimento que pudesse, então, trazer esses efeitos o mais rapidamente possível. Foram oferecidos 200 ml de suco de uva por pessoa, uma quantidade segura que não traria risco de excesso de açúcar. Nas salas onde tinha suco de uva, mas as pessoas não quiseram tomar, o resultado é igual ao daquelas que só receberam água. Isso comprova a hipótese de que o que aumenta o número de acordos é beber o suco de uva e, consequentemente, ingerir a glicose. Os pesquisadores explicam que oferecer o suco não significa manipular as decisões das pessoas. É importante destacar que a pesquisa foi realizada com o intuito de tentar melhorar ou tentar identificar decisões que fossem boas para os atores envolvidos. Então, em vez de individualmente alguém esperar meses e meses por um resultado de um processo e aí acabar também aumentando a quantidade de casos do judiciário, aumentar a ineficiência do serviço público, nós procuramos utilizar alguns elementos que não necessariamente interferissem diretamente na escolha, mas que pudessem atuar em favor da realidade dos envolvidos. Nas duas salas existe um conciliador. Não é a figura do juiz que está ali presente, é um conciliador que nada mais é que um facilitador da comunicação. Com ou sem o suco, nessas audiências, ele estará presente. Numa sala em que apenas a água é oferecida, ele vai facilitar a comunicação da mesma maneira que na outra sala em que o suco é oferecido. Então, o que a pesquisa tentou e obteve êxito foi de isolar a variável suco de uva apenas no sentido de, sendo oferecido, há influência ou não nos resultados. Enquanto na pesquisa 75% dos casos tiveram acordo quando as pessoas tomaram suco de uva, a média de conciliação no país é de 17%, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O custo do suco de uva é de R$ 2,90 por audiência. Isso para o orçamento de uma política pública é ínfimo, é irrisório para resultados gigantescos. Cabe a cada coordenador de SEJUSC, juiz de vara judicial, pensar em alternativas como essa e, quem sabe, espalhar por todo o Brasil com situações peculiares de cada região, né? Com alimentos regionais, com sabor doce que possa ser facilmente encontrado nos fóruns ou em qualquer outra repartição pública que possa também utilizar dessa experiência. A taxa de conciliação ela é levada em consideração, ela é muito importante, né, para o Conselho Nacional de Justiça e, numa lógica da administração pública, ela é uma variável a ser monitorada para medir a eficiência e também desafogar a quantidade de processos do judiciário brasileiro. Olá, aqui é a Bianca de Goiânia. Quando a gente fala de inovação, uma das coisas que vem logo à minha mente e tem se tornado cada vez mais tendência no mundo é o empreendedorismo social. Enquanto o empreendedorismo tradicional ele está preocupado em fazer algo, ter uma ideia e gerar lucro com aquilo para resolver um problema, o empreendedorismo social, além de fazer isso, ele também se preocupa em gerar um impacto social positivo para a sociedade. Ou seja, ajudar alguma comunidade, algum grupo de pessoas ou um local que precise e tenha um problema que tem que ser resolvido. Então, além do lucro, ele também tem essa conscientização social por trás e trabalha para solucionar esse problema.
E se você estiver pensando em começar um negócio nesse sentido, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, é muito importante que você identifique qual é o problema social que você quer solucionar. Depois disso, você tem que investigar ele a fundo, entender exatamente quais são as causas, quem são as pessoas envolvidas, porque vão ser com elas que vocês vão trabalhar, os geradores do problema e quem sofre com ele. Depois você vai trabalhar na ideia, e nesse caso, em qualquer ideia que você for desenvolver, é sempre bom contar com outras pessoas que possam te ajudar. E o principal, o cerne do empreendedorismo social, é ser sustentável. Sustentabilidade financeira, em gestão, em pessoas e principalmente garantindo que você não vai gerar um dano maior em algum outro lugar. Então não adianta resolver um problema e criar outro. Desse jeito você consegue criar um negócio de impacto, transformar o mundo e solucionar um problema. No próximo bloco você vai conhecer a coleção de livros Girinos do Brasil. E a Marina também vai conferir as histórias no Casulo de Ideias. Pesquisadores de vários cantos do Brasil se juntaram para estudar os girinos. A equipe inovou na hora de divulgar o que descobriu. Os resultados estão aqui, nessa coleção de livros para crianças e adolescentes. Até aqui foi só girino para cá, girino para lá. Muita gente sabe o que é um girino. É verdade, Marina, mas tem girino de todo jeito. Então quer dizer que o girino não é só aquele clássico, tem muitos girinos. Tem muitos outros tipos de girino. O clássico é o girino do que a gente chama do sapo cururu, que é o sapo, esse grandão, todo verrugoso, é o mais comum de ser encontrado. Tem uma grande diversidade de formas de larvas, girinos que vivem enterrados, girinos que vivem somente em bromélias, que a gente tentou mostrar um pouco, para a população em geral e para a comunidade científica também, essa grande diversidade. Entre 2011 e 2013, pesquisadores de universidades federais e estaduais brasileiras foram atrás de girinos em 6 biomas: Pantanal, Chaco, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. O professor Fausto, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, coordenou a equipe Cerrado. E a professora Flávia, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, entrou em ação para ajudar a contar o que foi visto nos biomas. No projeto de Girinos do Brasil, já do início, os pesquisadores tiveram essa intenção de divulgar para as crianças e adolescentes brasileiros o que os pesquisadores estavam descobrindo, na universidade. Então, desde o início, a gente já pensou e formatou e construiu coletivamente esse projeto, e aqui está o resultado dele. Professor, conta pra gente, qual que é a ideia, a proposta desse projeto? Esse projeto fez parte de um grande financiamento para conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade do Brasil como um todo. Então, encontrar mais os organismos, encontrar mais as diferentes espécies de animais, e esse projeto em particular estava voltado para anfíbios anuros, são sapos, rãs e pererecas, e mais particularmente ainda está voltado ao estágio larval dos sapos, rãs e pererecas, que a gente chama no popular de girinos, os famosos girinos. Foi uma força-tarefa mesmo, Foi uma força-tarefa, Só aqui no estado de Goiás a gente visitou algo em torno de 350 diferentes corpos d'água espalhados por todo o estado, alguns em Minas, alguns em outras regiões outros estados do país. Uma consequência, eventualmente, foi encontrar novas espécies ou encontrar algumas larvas que até então também não eram conhecidas pela ciência. Pesquisadores recolheram alguns girinos da natureza para mantê-los conservados em prol da ciência. Com os resultados da observação, a próxima etapa foi contar tudo de um jeito divertido. A coleção Girinos do Brasil foi lançada em 2019 pela editora UFG. Então a gente constrói um roteiro, meus colegas constroem textos acadêmicos para mim, cheios de informação do que se alimenta, como ele se protege, como é que o aduro se reproduz, em que locais eles se reproduzem. Tudo isso está dentro da cabecinha de perguntas das crianças. Por que será o casal de sapinhos lá no meio da Amazônia coloca seus ovos numa folhinha bem enroladinha em cima do igarapé? Qual
a vantagem disso? Por que que outra espécie, o macho constrói uma panelinha de água para colocar os seus ovos? Mas tem outra espécie que o macho carrega o girino nas costas. Olha que coisa interessante. Você vai imaginar que um anuro macho vai carregar os seus girinos nas costas? A ciência ganha a criança pela curiosidade. Pela curiosidade e pelo encantamento e pela forma de se explicar. Então, com essas perguntas e com esse texto rico em informações, eu construo o texto de divulgação científica e aí depois volto para os pesquisadores e a gente começa um bate-bola super interessante. Uma grande gama de diversidades de tamanho, né? Então a gente tem larvas de uma espécie de rã que tem 30 centímetros de comprimento, ela é muito grande. A gente tem larvas que são muito pequenininhas, né? A gente tem algumas que conseguem, quando a poça seca muito, ela pula para fora da poça, anda pela lama, procura água em outros locais. Então tem uma grande diversidade de formas, de comportamento, de hábitos alimentares, de estruturas que essas larvas têm. E a gente conseguiu capturar um pouco disso e mostrar ao longo da pesquisa, né, e que acabou culminando também nessa coleção de divulgação. É um desafio o cuidado com a linguagem. Ao mesmo tempo que ela tem que ser acurada cientificamente, precisa, ela tem que atrair o pequeno leitor. Então esse é o desafio. Porque eu costumo falar para os meus colegas pesquisadores, né, coautores dos livros, que se a gente quiser ensinar, a criança vai aprender qualquer conceito, qualquer teoria. Basta a gente ter essa intenção e o cuidado. A primeira coisa que elas olham são as imagens e elas se encantam. É muito bonito de ver o encantamento com a cor, com as imagens. Aí quando elas começam a ler o texto e começam a ficar curiosas, a sensação é assim, ó, tá valendo muito a pena. É muito legal, tá dando certo, é muito legal. Por que é importante a gente conhecer as várias formas que os girinos representam? Primeiro, é porque os girinos eles exercem o que a gente chama de diferentes papéis ecossistêmicos, né? Então, os girinos eles são animais que se alimentam raspando o substrato. Então, ao fazer isso, eles podem estar liberando alimento para outras espécies animais dentro dos lagos, dos riachos. E também eles fazem algo que a gente chama de transporte de energia, porque eles sofrem, né, metamorfose, essas larvas. Então elas se alimentam dentro dos riachos, dos lagos e dos rios, se transformam em adultos, que são sapos que têm a vida terrestre, então eles estão transportando energia de dentro do ambiente aquático para fora, para o ambiente terrestre, aumentando assim então a quantidade, teoricamente, né, de energia disponível, para que outros animais terrestres possam se alimentar quando capturam um sapo. E além disso também serve para demonstrar diferentes estratégias, né, adaptativas de sobrevivência dos animais e para ilustrar, né, como o Brasil tem vou chamar aqui de ativo, né, em termos de biodiversidade muito alto, que no momento que a gente tem hoje que o Brasil está aprovando aí os novos agrotóxicos, né, os girinos, eles são importantes animais indicadores, porque eles são muito sensíveis a essas alterações do ambiente aquático, a intoxicação, né, por agrotóxicos dentro da água, sofrem diferentes tipos de modificação, então também é importante conhecer o que é o normal dessas larvas, desses girinos, para conseguir saber quando o ambiente está sofrendo algum impacto mais severo, né, em função desses diferentes poluentes. A gente mostrou a coleção Girinos do Brasil para a Marina e bateu um papo com ela sobre inovação. Tá na hora do Casulo de Ideias. Oi pessoal, meu nome é Marina Reis Ferrari e eu tenho 9 anos. Oi pessoal. Salvando a Pele, conhecendo os girinos do Cerrado, coleção Girinos do Brasil. Sobre o que você acha que são esses livros? Tá vendo? Tem vários, é uma coleção. O que você acha que eles falam? Dos girinos. Os girinos são a forma jovem do sapo. Esses livros, quem escreveu eles foram cientistas. Eles fizeram uma coisa inovadora. Eles quiseram explicar para as crianças o que a ciência sabe sobre os girinos, sobre os sapos. Você sabe o que é criar uma coisa inovadora? Inovação? Eu acho que inovador é aquele que inova, de inovar, é fazer alguma coisa nova. Ter uma boa ideia também, né? Você tem uma boa ideia, você inova. Você já teve uma ideia muito boa, assim?
Sim, da última vez que eu fiz o casulo de ideias, eu tive a ideia de fazer uma pomada que não ardesse para os machucados. Para mim isso foi uma ideia muito boa, porque, cara, machucado dói. Em que lugares você acha que dá para ter uma ideia boa? Quem pode ter uma ideia boa? Inovar? Os cientistas, os desenhistas, os escritores, os aviadores. Eu tive a ideia eu dei o exemplo dos aviadores porque, como por exemplo, o Santos Dumont foi elaborando todos os tipos de aviões, né? Então é uma ideia para o homem voar. E como é que faz para ter uma boa ideia, hein? Usar a cachola pensante. Viu só? Dá para inovar em várias áreas, para chegar a resultados melhores, espalhar conhecimentos e melhorar vidas. Isso é ciência. O episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima!